noite a todos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo você que vai assistir essa live gravada depois. É uma alegria estar aqui hoje num formato diferente, né, com um painel aqui, enfim, para poder falar de um recurso, que são as matrizes lógicas, que é um recurso que eu gosto tanto, utilizo tanto no consultório. Quero comentar com vocês que essa live é resultado de uma parceria. Então, há um tempo atrás, eu conheci a Caroline Weber, que é professora no curso de formação de professores do Colégio Sagrado Coração de Jesus. E desde que ela conheceu as matrizes, ela vem trabalhando com a ideia de que em algum momento as alunas pudessem conhecer sobre as matrizes lógicas. Então, aqui estamos nós, podendo conversar um pouquinho sobre matrizes lógicas hoje. Então, as matrizes são um recurso imenso, grande. Olá, boa noite a todos que estão chegando, boa noite. Então, as matrizes são um recurso imenso e um recurso que a gente não vai conseguir explorar nessa live, mas pelo menos dar um gostinho para vocês do que são as matrizes, de como que pode ser trabalhada, e espero que aconteça com vocês o que aconteceu comigo, de se apaixonar por esse material que são as matrizes lógicas. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Regina Pique, eu sou psicóloga e pedagoga. Eu trabalho em consultório com psicologia e com psicopedagogia. Também atuo na formação de pais em cursos e também em formação de educadores em cursos na área de educação. Então, deixa eu só fixar o conteúdo que eu acabei não fixando e facilita para quem chega. Ops, não vai dar certo aqui. Espera só um pouquinho, vamos fazer diferente aqui. Boa noite a todos que entraram, é uma alegria. A gente vai conversar sobre as matrizes lógicas hoje. Eu tinha copiado o conteúdo, que daí facilita, só que daí quando eu acabei fazendo diferente aqui, só um pouquinho. Não estou conseguindo. Peraí. Não foi. Ops, deu certo. Demorou um pouquinho, mas aí depois no final das contas deu certo. Então a live de hoje é para falar sobre as matrizes lógicas. Agradeço a participação de todos, é uma alegria. Estava comentando que essa live começou com a parceria de uma amiga, a Caroline Weber. As alunas dela vão estar participando aqui da live, é uma alegria ter vocês por aqui. E também acabou coincidindo a data que a gente marcou as matrizes, de falar sobre matrizes, com hoje, o dia 12 de novembro, que é o dia do psicopedagogo. Não foi de propósito, foi uma coincidência. E eu queria contar um instantinho para vocês como que eu conheci as matrizes lógicas. E foi realmente na minha formação em psicopedagogia, uma professora, a Célia, trouxe as matrizes lógicas e quando ela mostrou as matrizes, todas as possibilidades, eu me apaixonei por esse recurso. E na pós que eu estava fazendo, tinha duas colegas que eram do colégio israelita e que me mostraram a matriz original de Israel e tal. E eu adorei o material e comecei a procurar, enfim, e montei uma composição de matrizes, que são com 15 conjuntos, que é as matrizes da Eureka, a minha empresa de jogos. Então, deixa eu perguntar para vocês, quem daqui conhece as matrizes lógicas? Fala aí, conheço, não conheço, só para eu ter uma ideia um pouquinho do pessoal que está entrando, quem já está familiarizado com esse material. Tem sempre um tempinho de delay, né, entre a pergunta e o pessoal que vai respondendo. Vamos ver. Aqui. Tá. Ó, o pessoal já foi me dando retorno aqui de quem conhece. Conheço. Tá, vamos ver. Acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui conhecem as matrizes lógicas. Tem, tudo bem, gente que já tá avisando que não conhece. Então, a ideia... Conheço, vou só esperar mais um retorno aqui. Tá mais para conheço do que para não conheço. Não importa, quem não conhece vai conhecer e espero que fique apaixonada pelo material, como eu fiquei quando eu conheci as matrizes em 2000, isso mesmo, em 2000,
Faz um tempinho, então, que eu conheci as matrizes lógicas. Então é isso, as matrizes lógicas que eu vou mostrar para vocês, pelo menos uma partinha delas, porque não tem como a gente apresentar todo o material, é uma composição da Eureka. Existem diferentes formas de compor a matriz. Eu compus com esses 15 conjuntos que eu vou mostrar alguns deles para vocês hoje, não tem como a gente mostrar todos. Mas na verdade é mais a ideia de explicar o que esse material trabalha, o que ele pode enriquecer o trabalho de vocês com 3 focos. O trabalho que vocês podem utilizar em clínica, o trabalho que vocês podem fazer em escola e o trabalho que vocês podem fazer em casa. Queira ou não queira, eu acabo tendo a experiência nessas 3 áreas e daí a ideia é repassar um pouquinho para vocês e explicar possibilidades das matrizes. Daí a gente vai fazer assim, eu vou explicando, vou fazendo umas pausas e a gente vai conversando porque a ideia é que vocês possam entender efetivamente o material. Então, esse que está aqui no painel é o primeiro conjunto, que é o conjunto que é mais simples, é por onde a gente começa o trabalho com as crianças, independente da faixa etária que elas tenham. Ela pode ser utilizada a partir de 4 anos de idade, você consegue utilizar as matrizes até com pessoas de terceira idade. Tem uma amiga que inclusive falou que jogava baralho com os tios e que daí depois que fez o curso de matrizes, não, vou jogar baralho não, a gente vai começar a jogar matrizes, porque daí agora baralho é coisa de fracos, a gente vai só nas matrizes lógicas. Então, esses personagens que estão aqui, eles não são mais os personagens que estão no primeiro conjunto das matrizes que são vendidas agora. Por quê? Porque inicialmente eram esses personagens, né, que são, deixa eu trazer mais pertinho aqui, que são ursinhos, e daí o que aconteceu? Muitas pessoas utilizavam com adolescentes, e daí às vezes os adolescentes não gostavam de fazer esse porque tinha ursinho, parecia meio infantil. Enfim, daí eu falei, bom, então vamos alterar. Como eu fiz umas alterações em alguns conjuntos, eu optei por colocar conjuntos que tivessem... O primeiro conjunto vai ter aviões, então só para vocês terem uma noção. Então o que a gente faz? A gente mostra, entrega as fichas para a criança e pede para a criança, eu quero que você organize essas fichas nesse tabuleiro da melhor forma possível, da forma que você acha que faz mais sentido. Aí o que acontece? A criança começa a olhar as fichas, porque inicialmente sempre é importante assim, não só eu penso assim com as matrizes, mas com qualquer recurso que você usa com a criança, um jogo, alguma coisa nova que você apresente para a criança, você colocar para ela a ideia dela explorar primeiro o material. Então você entrega as fichinhas, deixa ela brincar um pouco com as fichas, ela brincou, se familiarizou. As fichas aqui, elas estão imantadas só porque eu montei uma configuração para a apresentação do slide, mas na verdade elas são fichas que são plastificadas e que o tabuleiro é um tabuleiro assim de MDF. Só explicando essa diferença assim que a gente vai reconfigurar para poder fazer live de matrizes lógicas. Então, entrega, deixa a criança brincar e pede para ela organizar as fichas no tabuleiro da forma como ela acha que faz mais sentido. Então, normalmente, as crianças começam a colocar as fichinhas de forma bem aleatória, assim, vão colocando para cá, para cá. Vocês vão ver, por exemplo, assim, ó, tá fazendo sem nenhum, como eu estou experimentando fazer aqui, basicamente sem nenhum critério, assim, como seria o que uma criança, num primeiro momento, faria. E é super comum eles comentarem com a gente que sobraram fichas. Tem mais uma que caiu aqui, peraí. Aqui. Então, ela faz uma disposição e fala, essas aqui sobraram. Então, a gente explica que essa área em volta do tabuleiro, ela também pode utilizar, que no caso do tabuleiro oficial, essa área aqui. Aí, qual é a nossa intenção? Que a criança organize de um jeito, diferente desse jeito, digamos, aleatório que ela fez. Então, você começa a conversar com a criança, você começa a pensar com ela assim, que outro jeito você tem de arrumar, diferente desse jeito que arrumou. Qual que é a nossa intenção com essa fala? Que ela vá formando grupos de classificação. Por exemplo, se eu fosse pensar em 2 grupos que poderiam ser formados com esse material que está aqui. Deixa eu perguntar para vocês, vamos ver o que vocês me respondem disso, assim. Você tem aqui essas fichas todas, se fosse pensar em 2 grupos, que grupos que poderiam ser?
vocês achavam que eu só ficar assistindo a live, que eu não ia fazer pergunta, etc. Mas é que quando eu mexo com material concreto, assim, eu faço o pessoal ficar falando, respondendo e tal, porque eu acredito que pra gente aprender, a gente tem que mexer com o recurso. Vocês não estão podendo tocar aqui e mexer, mas de alguma forma vou ficar cutucando para vocês me responderem. Então, se a gente fosse pensar em classificar essas fichas aqui em dois grupos, que grupos que poderiam ser? Quem tá entrando assim, já tá vendo que tem um monte de pergunta vindo e tudo mais, né? Ó, quem entrou, tô mostrando as matrizes lógicas, ó, de cores e de bichinhos, isso mesmo, de cores, ela pode, isso, exatamente, ela pode classificar por cores, pode classificar por formas. Então, basicamente, ó, o que a gente quer que a criança pense? Que ela tem as cores, não estava achando outra, e ela tem os ursinhos. E daí a gente começa a conversar com ela, quantas cores que tem, quais são as cores que tem, quantas cores de ursinho, para ela perceber que existe uma relação dessas 4 cores com esses ursinhos que estão aqui. Porque qual que é a nossa intenção? Que aqui dentro fique apenas ursinhos e que aqui em volta ela comece a organizar as cores. Então a gente vai conversando com a criança. Tem um outro jeito que você pode organizar? Teve uma vez uma criança que fez essa organização aqui, para vocês verem como a criança pensa estratégias que são super ricas em termos de organização. Ela fez assim, então ela colocou por quadrante. Ela colocou aqui os azuis, verdes, vermelhos e esse bege. E daí colocou essas aqui. E o que é importante? Em nenhum momento a gente diz para a criança que a organização que ela fez está errada. A gente sempre conversa com ela falando assim, que outra forma que você tem de organizar, diferente dessa forma que você organizou. E o que é bem recorrente quando a gente utiliza esse recurso com a criança? Que a criança não consiga fazer de cara, no primeiro momento, independente da idade da criança, assim, porque digamos, a primeira vez eu tô com uma criança de 4, tudo bem, depois eu tô com uma criança de 7, 8 anos, mas mesmo assim, é a primeira vez que ela está se deparando com esse material. E como existem várias formas de você compor e a gente quer conduzir o raciocínio dela para um tipo específico, que é o que eu vou mostrando para vocês, ela vai criando recursos que fazem sentido, mas que ainda não é aquilo que a gente quer. Por isso a gente vai conversando com ela sobre que outra forma você tem de fazer e não falar, teu jeito está errado, muda aí, vamos fazer de outro. Não, tem um outro jeito, que outro jeito você consegue fazer? E geralmente a criança vai fazendo tentativas, então sim, e a gente vai conversando com ela. Então vamos tentar deixar junto aquelas que podem ficar juntas? E daí que no caso, quando a criança fez isso aqui, eu perguntei, tudo bem, vamos pensar num outro jeito para você organizar, diferente desse que você organizou? Porque qual que é o resultado que a gente quer que a criança faça? Isso aqui, ó. E às vezes acontece o seguinte, eu vou fazer uma mudança aqui e já explico para vocês. Esse painel fica balançando de vez em quando. Deixa eu perguntar para vocês como que tá a visualização. Tá muito longe o painel, vocês estão conseguindo enxergar? Dá para eu aproximar um pouquinho mais a câmera, fica melhor? Se vocês me dão esse retorno um pouquinho aí. Vamos ver. Então, tá bom, tá muito distante, tem que trazer um pouquinho mais perto. Os comentários ficam atrapalhando um pouco. Tudo bem, os comentários ficam para baixo. Basicamente, eu vou trabalhar aqui, então eu acho que os comentários ficam mais ou menos até aqui para vocês também, eu acho que não atrapalha tanto. Vamos ver, está ótimo, tá bom. Fica melhor se aproximar, a visualização tá boa. Vamos ver o seguinte, se eu consigo aproximar um pouquinho mais. Amor, você me ajuda aqui a trazer um pouquinho mais perto a estrutura. Pode trazer. Vamos ver. É um sistema... Ops, aqui. Acho que tem que ser um pouquinho mais para trás. Ó, acho que agora... um pouquinho mais perto, acho que todo mundo ficou...
A gente ficou mais perto agora, o painel mais perto, vocês mais perto, tá todo mundo mais perto. Acho que agora ficou melhor no final das contas para todo mundo. Deixa eu só inverter um pouquinho aqui. Tranquilo. Então é isso aqui que a gente quer que a criança construa. E é importante quando a criança montar que a gente verifique aonde ela colocou esses aqui. Então, deixa eu só voltar e resgatar uma ideia assim. Não importa quanto tempo você leve para que a criança chegue nessa situação assim, aqui. O importante é assim, que você não conduza no sentido de dizer, não coloque esse aqui, põe os vermelhos assim, bege, verde e azul. Porque a ideia que a gente quer é que exatamente a criança construa isso aqui. Essa organização. Tem uma professora que uma vez me comentou que estava com um grupinho de crianças que eram de infantil 5 anos, né? E ela falou, ela ficou com um grupo de 4 crianças e foi conversando com eles, então ia fazendo as intervenções e tal, até que eles chegassem nessa configuração. E ela me falou, Regina, eu levei 30 minutos com eles até que eles chegassem nisso aqui. Então, assim, não importa quanto tempo leve, importa que a gente vá fazendo as intervenções e que a criança consiga construir de forma autônoma e sozinha. Se a gente chega a dar a resposta, fica muito fácil, tem muitos raciocínios que a criança estava desenvolvendo, que ela poderia desenvolver e que ela acaba freando e parando de desenvolver por conta do recurso que ela está utilizando aqui. Então, ter essa atenção de que vale a pena fazer as intervenções para que a criança construa aqui. E as intervenções que a gente faz são no intuito sempre assim, de ir conversando, quantos ursinhos tem, que cores que tem os ursinhos, então a gente vai chamando atenção para os critérios de classificação, que é aqui a forma dos ursinhos e ali em cima as cores. Ficou ok até agora? Deixa eu ver. Centrão. Alguém perguntou assim, quando a criança fala que sobram as peças. Não sei se a pessoa que fez a pergunta não está perguntando dos conjuntos mais para frente, que vão ter mais do que 16 encontros. E daí você tem que fazer uma intervenção diferente com a criança por conta do fato de estar sobrando encontros. Mas aí eu acho que eu te respondo depois no direct, você me passa, a gente vê como conversa sobre isso. Então, até aqui, ok? Entenderam a importância da gente fazer esse processo com a criança, de construindo que ela chegue nesse raciocínio aqui. Quando ela chega aqui, deixa eu só ver se tem alguma dúvida com relação a essa primeira parte. Tem bastante gente entrando agora. Boa noite quem está entrando agora. A gente está fazendo uma live num formato diferente, assim, novidade para mim, tava com o coração lá acelerado, bom, dá para ver no ritmo da fala, acho que eu acelero quando fico mais agitada. Num formato diferente de fazer com esse painel e conversando com vocês, porque não tem como falar de matrizes lógicas sem ficar mexendo no material. Só explicando para que, que bom, que estão gostando, ótimo. Acho que vai sair todo mundo apaixonado pelas matrizes lógicas, é isso que eu quero. Então, para quem está entrando, explicando que essa composição das matrizes lógicas eu montei para a live, que o formato oficial não é assim imantado, que o painel é diferente, só explicando essa diferença. Então, digamos, a criança chegou nessa composição aqui. Aí eu converso com ela, eu explico, olha, esses aqui de dentro, a gente fala que são os encontros, que são as combinações. E esses que estão aqui de cima, a gente fala que são os marcadores. Ou também a gente pode dizer que eles são as mandonas, que tem inclusive a letrinha M em cada um deles. Por que eles são as mandonas? Porque eles estão mandando. Então, esse vermelho está mandando os ursinhos vermelhos vir para baixo dele. O bege, a mesma coisa. O verde, a mesma coisa. E o azul, a mesma coisa. Então, está sempre mandando e direcionando. Agora, tem um ponto importante que, por exemplo, a criança podia ter colocado aqui embaixo, que também está certo. Né? A hora que ela coloca aqui, também tem a mesma função. Aí falando um pouquinho do que eu conversei com vocês, pensar nas matrizes, na intervenção da clínica, na intervenção da escola e na intervenção em casa. Eu sempre anoto por onde a criança colocou, se ela pôs aqui, se ela pôs em cima ou se ela pôs embaixo. Por quê? Aonde ela coloque é onde ela tem mais facilidade. E às vezes a gente pode identificar assim, que quando colocou aqui em cima a criança estava ok, quando você migrou os marcadores para a parte de baixo e começou a fazer as alterações, a criança mostrou dificuldade. Então sempre tenha registrado aonde que está a facilidade da criança, por onde que ela começou.
Outra forma que ela poderia ter colocado aqui, que também estaria certo. Só que daí, no caso, os vermelhos ficariam em linhas e não em coluna como eles estavam, ok? Então, deixa eu só voltar aqui para cima e conversar aqui. Então, a criança fez isso aqui, expliquei que esses aqui são os encontros, expliquei que esses aqui são os marcadores. Aí que começa basicamente o trabalho com as matrizes. O que a gente vai falar para a criança? Olha, eu vou começar fazendo uma bagunça. Eu vou trocar esses aqui de lugar. Por exemplo, eu fiz isso aqui. Aí eu pergunto para a criança aonde que vão ficar os vermelhos. Às vezes ela me diz aqui o que ela quer fazer. Essa primeira mudança que ela visualizou que eu fiz, trocar esse para cá. Daí eu falei, ó, vamos combinar assim, ó. As mandonas ficam paradas, elas não mexem. E elas são as que mandam. Então elas estão aqui e elas vão direcionar para onde que os outros devem ser. Então se essa mandona está aqui, aonde será que devem ficar os beges? E daí eu espero que ela me põe o dedinho e mostre aqui. Tem criança que quando você faz a pergunta já começa a tirar tudo do tabuleiro e já começa a mexer. Você fala, só um pouquinho, primeiro a gente vai conversar, daí depois a gente vai começar a fazer. Então o bege está aqui e eu vou até o final. E onde que vão ficar os azuis? Onde que vão ficar os vermelhos? E onde que vão ficar os verdes? Para eu ter certeza que ela entendeu a função dos marcadores e que ela está dentro do processo. Se ela ainda estiver confusa com relação aos marcadores, não vai adiantar o que a gente vai começar a fazer. Então, depois que ela faz isso aqui, eu tiro um personagem, geralmente eu tiro daqui, eu deixo ele virado para baixo, aqui ele vai ficar, tirar ele do campo aqui de visão, né? Mas ele fica viradinho para baixo assim, e eu começo a pedir para a criança organizar a matriz, sempre pelo espaço vazio. Aqui que vai estar a grande sacada e a grande questão das matrizes lógicas, assim, o quanto esse material é rico em termos de flexibilidade cognitiva. E é muito legal porque quando a gente usa com a criança, a gente está no processo e a gente também acaba vendo que a gente começa a funcionar um pouquinho mais rápido, assim, que o raciocínio lógico nosso começa a melhorar, que a questão de flexibilidade também começa a melhorar. Então, nesse espaço vazio aqui, vou perguntar aí para vocês, ó, que cor de ursinho que eu tenho que trazer? Vamos ver se está todo mundo atento aí. Tem gente que acabou de entrar, gente, é assim mesmo, eu vou entrando, fazendo pergunta e conversando. Vocês acabaram de entrar achando que vão assistir uma live e eu vou ficar perguntando um monte de coisa para vocês o tempo inteiro. Só deixa eu conferir aqui, porque às vezes os comentários param, dão uma subidinha ali um instantinho. E aí, que cor de ursinho que eu coloco aqui nessa área aqui? Isso, olha lá. Ai, muito legal, equipe assim, gente participando, isso. Ai, o bege. Para algumas pessoas ele fica mais com a corzinha de branco ali mesmo, isso. Ó, 10, para todo mundo que entrou aí e respondeu, isso mesmo. Então, eu pego o bege. Qual bege que eu posso pegar? Isso é um detalhe desse primeiro conjunto, eu posso pegar qualquer um desses, eles pertencem a esse universo aqui. Não precisa fazer isso aqui, ó, ficar arrastando, porque às vezes tem criança que pode entender que ela não pode tirar um daqui e trazer para cá. Não tem problema, pode tirar. Agora eu começo a olhar esse espaço aqui e que cor de ursinho que eu tenho que trazer para cá. Vou esperar vocês responderem. Para algumas pessoas, ó, pareceu meio branco esse bege e ficou com uma cor diferente. Agora aqui onde eu tô com o dedo, que cor de ursinho que eu tenho que trazer? Vou ver se vocês estão todas afiadas. Eu não sei se tem algum homem, a gente está só em mulheres, o azul, isso mesmo. Aí eu coloco azul, aí eu venho trazer o verde, agora eu trago um vermelho, bege. Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Por exemplo, aqui às vezes pode acontecer da criança pegar esse ursinho e colocar para cá. Não tá errado, porque de fato assim, aqui eu tenho que trazer um ursinho azul, só que o que acontece? É desnecessário esse movimento, porque esse azul ele não está no lugar errado, ele está no lugar certo. Então, se a criança faz esse movimento, nesse momento a gente não faz a intervenção, mas a gente guarda esse dado. Se à medida que ela for jogando, ela não for percebendo isso, a gente pergunta para ela, e esse que estava aqui estava no lugar errado, ele precisava mudar, para que ela perceba que esse movimento que ela fez foi um movimento desnecessário. Quando a gente pensa em sala de aula, em escola, em aprendizagem, a gente verifica assim, crianças que focam em aspectos que não são relevantes
ou crianças que gastam muito tempo em algum processo. Então, quando a gente joga as matrizes, é comum essas crianças ficarem movimentando quando não é necessário movimentar. Então, a gente continuou lá aqui, trouxe um vermelho. Ó, e eu estou usando o recurso auditivo junto, então eu estou falando enquanto eu estou movendo. E é super comum as crianças falarem isso. Digamos que a gente está jogando, a criança está se batendo, não está conseguindo. O que a gente faz? A gente ajuda ela a se organizar assim, ó, aqui nesse espaço vazio, põe o dedinho, você deixa o teu dedo aqui, né? E você pede para ela, mostre para mim, põe o teu dedinho, aonde é que tá a mandona desse espaço aqui. Então, você espera que ela aponte o dedo aqui para você. Quando ela sinalizar aqui para você que é aqui o vermelho, aí você fala para ela, então, qual é a cor de ursinho que você tem que trazer para cá? Para que ela te diga, vermelho, e traga o vermelho para cá. Continua o bege aqui, vem esse aqui para cá, o verde para cá, e o último que está sobrando, né, é esse aqui. Como essa fichinha fica virada para baixo, eu pergunto para a criança, que cor que é esse ursinho que está aqui? Por que eu pergunto? Para que ela utilize um raciocínio que se chama conservação. Então, ela vai olhar que, bom, eu tenho todos os vermelhos, o único que está faltando aqui é o vermelho, também faz ideia de exclusão, né? Então, ela fala, é o vermelho, vamos conferir? Daí a gente desvira e vê que era realmente o vermelho que está aqui. Deixa eu só ver. Que legal. Tem criança participando junto, tem o Felipe participando. Ah, tem aluno participando, isso, a Carolina avisou aqui que tem aluno também. Então, é isso aí, bem-vindos e bem-vindas. Que saiam todos e todas apaixonados pelas matrizes lógicas. Daí a pessoa depois me perguntou do aplicar o conjunto 15. A gente não vai conseguir chegar no conjunto 15 durante essa live, daí depois respondo no privado que é mais tranquilo. Então, a gente fez essa mudança e aí a criança jogou. Depois que a criança conseguiu isso, porque, por exemplo, eu fiz a bagunça aqui e a criança organizou. Digamos que ela fez, só que ela cometeu alguns erros. O que a gente faz? A gente faz a mudança novamente, a bagunça, né? Você fala, agora eu vou fazer uma bagunça de novo. Vou pôr esse pra cá, tal. Opa. E faz novamente até que ela jogue com bastante eficácia. O que eu entendo por eficácia? Que ela não cometa erros, que ela consiga fazer as trocas e não confunda os lugares. Não tem problema quantas vezes você precisar jogar. É super comum eu começar a utilizar as matrizes lógicas com uma criança e eu passar muito tempo no primeiro conjunto, meses trabalhando no primeiro conjunto sem sequer ir para o segundo conjunto. Tamanhas são as possibilidades da gente jogar com esse material com a criança. Então ela utiliza, a gente faz novamente, ela jogou, ela está jogando o que? Eficácia? Ela conseguiu jogar bem? O que a gente começa a fazer de alteração? A gente tira os marcadores da parte de cima e começa a colocar, por exemplo, na parte de baixo. E daí você joga e vê se a criança tá ok. Digamos assim, joguei a primeira vez com a criança, coloquei aqui em cima, fiz a bagunça, ela jogou, não cometeu nenhum erro. Tranquilo, você já migra para baixo, coloca para baixo. E a gente sempre faz de cima para baixo e nesse sentido aqui, porque é o sentido da escrita. Então, coloquei embaixo, joguei com a criança, não teve nenhuma dificuldade. Aí eu faço uma nova alteração para ela. Eu começo a colocar para cá. Só que eu não digo para ela, eu não explico como que vai ser ainda. Eu falo, e se eu colocasse para cá, me conta onde que ficariam os vermelhos. Com a intenção de que ela põe o dedinho para cá, o verde aqui, o bege aqui, o bege, o branco, né, que ficou, e o azul aqui. Então, se ela entendeu isso, novamente, eu tiro um ajudante e eu peço para ela reorganizar o tabuleiro sempre pelo espaço vazio. Então, vai trazer o vermelho para cá. Ó, eu ia pegar um bege que não era necessário, né? Que ele estava no lugar certo. Pra cá, ó, tem que treinar mais matrizes, eu. Azul, verde, bege, verde. Ó, eu tô fazendo rapidinho, que eu joguei, eu tô acostumada, só que as primeiras vezes que a gente faz... Ai, que bom que aconteceu isso aqui. As primeiras vezes que a gente faz,
a gente fica bem perdido jogando. Isso é uma coisa super interessante das matrizes, porque às vezes quando a gente só olha alguém jogando parece simples. Quando a gente está efetivamente jogando com as crianças, a gente começa a ver que não é tão simples assim, que tem algumas dificuldades. Daí eu falei que bom que aconteceu, porque assim, ó, agora aqui nesse espaço vazio, o que ela tem que pegar? Um ursinho bege. E esse ursinho bege, ele não tá no tabuleiro. Por quê? Porque ele é o ajudante que ele está aqui. Então, o que eu gosto de fazer nesses casos? Às vezes a criança começa a procurar e ela te diz, não tá aqui. Eu falei, ué, não tá aqui, onde que ele tá? Para que ela conserve e fale, ele é o ajudante, ele tá viradinho aqui para baixo. Eu falei, então vamos fazer assim, vamos pegar o ajudante e daí você tira um outro, vamos voltar lá. Você tira outro ursinho que não esteja no lugar correto. No caso, esse aqui vermelho já estava no lugar correto. Vou tirar esse daqui para a criança continuar fazendo a sequência do movimento. Ó, aí chegou aqui o vermelho, né? E ela coloca o vermelho aqui na posição certa. Pergunto para ela que cor que é aquela, para ela sinalizar qual é a cor, para ver como ela está conservando. Aí tem uma questão importante aqui também, que é a seguinte, a criança posicionou aqui, colocou todos esses e encontrou esse ali. Às vezes acontece que as pessoas me perguntam, Regina, ela tá fazendo e ela foi levar uma fichinha que não era no lugar. Digamos que tivesse isso aqui, que eu tivesse esse pra cá. Faz de conta que não tá concluído ainda as matrizes. Daí a criança tem que trazer uma ficha pra cá, que no caso é um ursinho verde. Esse aqui, só tem ele aqui, esse aqui que ela tem que trazer pra cá. Aí o que acontece? A criança vai pegar, por exemplo, esse aqui e levar pra cá. Então, quando ela for fazer esse movimento, eu ponho a mão e digo pra ela, opa, não é esse, vamos descobrir qual que é? Eu não deixo ela posicionar a peça num lugar errado. Por quê? Porque daí ela pode se habituar a colocar peças em locais que não são. Então, se ela está trazendo, eu tampo, falo, opa, eu acho que não é esse, vamos descobrir qual que é, para que ela daí efetivamente traga o urso correto para a posição. Aí me dei como que tá indo até agora? Tá ok? Tem bastante gente que foi entrando durante, mas eu acho que vai dar tudo certo. Vocês iriam entendendo, quem às vezes não pegou bem do comecinho, mas enfim. Aí o pessoal me perguntou, vai ficar gravada a live? Olha, se tudo der certo, a ideia é sim, mas às vezes, né, a tecnologia, o Instagram é um pouco temperamental e às vezes acontece uma coisa ou outra. Ó, tudo ok até agora. O som tá baixo, será que você não tem que aumentar aí no teu celular? Porque eu acho que, inclusive até eu falo um pouquinho alto demais às vezes, assim, eu acho. E ok. Então é isso, porque vocês vão dar um retorno se estão entendendo até onde a gente foi aqui. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Tranquilo. Aí, às vezes as pessoas me perguntam assim, Regina, mas depois que ela montou aqui, né, que ela entendeu a ideia das mandonas e tal, ela não podia, por exemplo, tirar todas as fichas, separar todas as azuis, colocar as azuis, depois colocar as beges, depois colocar verde, depois colocar vermelho. Daí eu pergunto, isso tá certo ou tá errado? É possível ou não é possível? Assim, é uma estratégia para resolver o problema. E é uma estratégia funcional, adequada, não tem nada de errado com a estratégia. Por que a gente não deixa fazer essa estratégia nas matrizes? Porque a gente quer complicar um pouquinho a vida das crianças com as matrizes, no sentido assim, se eu tiro todos os estímulos, faço 4 grupos aqui e venho e coloco, é muito mais simples do que se eu tenho que olhar todos os elementos, porque digamos assim, deixa eu pôr aqui em cima, pra gente contextualizar. Digamos assim, tirei lá o ajudante, né, os beges vão aqui, azul, verde e vermelho, daí o que a criança tem que fazer? Ela tem que encontrar um urso bege. Daí ela tem que encontrar não só um urso bege, como se ela tivesse antes os blocos de classificação, entre 15 elementos, ela tem que identificar que esses são azuis, esses são verdes, esses são vermelhos, esses são os beges, e o que ela precisa, a informação que ela precisa, a ficha que ela precisa é alguma dessas 4 aqui.
Então, essa complexidade é a riqueza das matrizes, que se a gente faz a intervenção correta, fica ok para a criança. Assim, você vai vendo que a criança efetivamente, a criança, eu digo, é a gente que joga também, efetivamente a criança vai evoluindo nesse sentido. Então, entre todos esses elementos, ela tem que vir e trazer o bege para cá. Já teve pessoas que me perguntam, mas será que se a criança está tendo muita dificuldade, será que a gente não tem como facilitar, né, separar os grupos e tal? Eu não gosto de separar em grupos e utilizar, eu gosto de deixar todos no tabuleiro. O que às vezes eu faço? Aquela intervenção que eu comentei com a criança. Digamos que está aqui o espaço vazio, a criança não faz a menor ideia do que tem que fazer, fica olhando, assim, você vê que ela está meio perdida e tal. Daí você pede, coloque teu dedinho no espaço vazio, ou você mesmo coloca, né, o dedo. Então, agora põe o teu dedinho onde que está a mandona desse espaço vazio, que ela vai colocar aqui. E agora me conte o que a gente tem que buscar. Ela fala, eu tenho que buscar um urso azul. Onde que tem os ursos azuis? Daí ela vai olhar aqui para, por exemplo, que seja, podia ser, trazer aquele ali. Trazer e colocar um urso azul aqui. Então, sempre eu gosto de utilizar as matrizes nesse formato aqui. O que às vezes acontece? Esses dias eu estava mostrando lá nos stories as matrizes e uma colega me escreveu e falou, eu tenho as matrizes e tenho um pequenininho de 3 anos, assim, como que eu posso jogar as matrizes já com esse pequenininho de 3? Quando a gente pensa uma criança de 3 anos, dificilmente ela consegue organizar as matrizes nessa sequência como está aqui, porque queira não queira, exige uma estratégia, uma compreensão raciocinológica que é avançada para essa idade. Mas o que eu sugeri para ela? Quem sabe você deixa, por exemplo, 2 conjuntos só aqui. Aí você estaria colocando os indicadores, os marcadores mesmo, né? Tiraria as outras fichas que não são dessas cores, né? Deixaria só aqui. Deixa eu pôr azul. Tiraria as que não são. E, por exemplo, deixaria as fichas na tua mão. Deixaria as fichas na mão, entrega para a criança e fala, conta para a mamãe, onde que a gente coloca esse? Para que ele vá alinhando para cá. Daí agora ele pegou um azul. Daí agora, ó, foi outro azul. Ele tá pegando sem ver, né? Um em cima da outra. E assim ele vai posicionando. Isso é uma adaptação que você pode fazer para uma criança pequenininha de 3 anos. Eu tô com um espectador aqui em casa. A minha de 6 tá só de olho aqui. Qualquer hora eu chamo ela para vir jogar aqui também. E no final das contas, aquelas coisas, né, que a gente acaba jogando pouco com os filhos. Que a mamãe tem que jogar mais matrizes com vocês, né, filha? Voltei aqui para as matrizes. Deixa eu ver só se tem alguma dúvida. Tem aqui uma pinte. Ah, tá. Também perguntaram de dupla entradas. Não entendi essa outra pergunta. Não precisa. Então, depois que a criança montou, jogou, a gente colocou em cima, colocou embaixo, colocou nas laterais, a criança tá jogando e tá super bem e tal. A gente começa, além daquelas bagunças que a gente fez, a gente já começa a brincar com a ideia de colocar, eu vou só mudar essas aqui pra cá que vai ficar mais fácil. Então, digamos assim, a criança, quando ela organizou a primeira vez, ela colocou em cima. Então, deixa eu fazer diferente. Eu vou propor uma alteração e vou propor aqui de cima primeiro. Então, qualquer alteração que você vai fazer, qualquer acréscimo que vai complicar um pouco mais, assim, que você está dando um passo seguinte em termos de complexificação, para ver como que a criança te retorna, você já coloca as fichas aqui em si, sempre que você parte de onde ela colocou. Então, eu estou entendendo o que eu fiz com a criança e ela colocou as fichas em cima, beleza. Aí eu quero propor uma alteração para ela, aumentar o grau de dificuldade, eu começo aqui por cima também. Então, coloquei os marcadores aqui em cima. Já fiz a bagunça, né? Mudei aqui. E às vezes as crianças te pedem. Ela fala, agora, Regina, eu que faço a bagunça. Aí você deixa também ver, porque eles curtem essas coisas deles também estarem fazendo as bagunças. Então, a criança jogou aqui. Daí a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora eu vou tirar um. Aqui de cima, na verdade, a gente faz o seguinte, quer ver? Vou ver se eu consigo. Ah, deu certo. A gente pega a ficha e deixa virada para baixo. E daí tem criança que logo você vira e ela fala, eu já sei, eu vi que você virou azul ali.
E tem criança que é mais distraída e que acaba não prestando atenção em qual ficha que você virou. Então, tudo isso são elementos que você vai registrando e ficando atento. E você continua jogando. Então, eu tiro um ajudante e vou pedindo para ela reorganizar o tabuleiro sempre pelo espaço vazio. Então, ela põe para cá, o verde aqui, um vermelho aqui. Opa, daí agora chegou aqui. Então, tem criança que te fala, fácil. Ó, o único que tá faltando aqui é o azul. Então, ela vai trazer para cá. Mas você entende que do ponto de vista de complexidade, eu acrescentei um elemento a mais para complicar, digamos assim. Complicar não, a ideia de complexificar, de ir avançando em termos de raciocínio lógico, avançando em termos de estar estimulando essa criança cada vez mais. Deixa eu só conferir se tem mais alguma pergunta. Se vocês tiverem... estão me pedindo para salvar a live. Se tudo der certo, a intenção é que a live fique salva, mas, né, tem esses contratempos aí, mas a princípio a ideia é essa. Então ela vai reorganizando o tabuleiro por aqui, considerando que ela não tem essa fichinha para cá. Tem criança que às vezes vem aqui e quer virar. Eu falei, ixi, não pode virar. Já desvirei, como será que você descobre qual que é esse que vai aqui? Mas de modo geral, eles se viram e vão bem. Então ela vai jogando e deixa essa fichinha virada para cá. Deixa eu só ver que horário que tem, fazendo favor, que pedir uma assessoria, porque a gente começa a falar daquilo que a gente gosta e daí não presta atenção no horário, assim, né? Nossa! Gente, que eu achava que tinha passado uns 20 minutos, eu só me enganei em dobro. Então, vamos ver. Então, você vira esse daqui para a criança ir jogando. Daí, uma outra forma que você pode fazer, deixa eu só organizar a minha ideia um instantinho aqui. Se eu explico mais variações desse, vou explicar mais variações desse aqui, depois a gente vê se consegue chegar... A minha intenção era conseguir, pelo menos, mostrar um conjunto de dupla entrada. Depois eu já explico o que é, acho que a gente consegue chegar lá. Então, a gente pode virar uma fichinha e ela vai jogando o jogo. Depois que a gente trabalhou essa ideia de virar uma fichinha, a gente também pode fazer o seguinte, ó. A gente deixa duas lá em cima e a gente deixa duas aqui embaixo. Tira o ajudante e pede para ela reorganizar o tabuleiro. Então, o que eu acrescentei dificultando aqui a vida da criança? Porque antes ela só olhava para cima e ela tinha referência dos marcadores. Agora ela vai ter que olhar aqui em cima e ela vai ter que olhar aqui embaixo. Quando a gente pensa em termos de escola, de aprendizagem, o que isso significa para a criança? Que é aquele movimento que ela faz quando ela está lá no quadro, que ela olha para o caderno e olha para o quadro, ela olha para baixo e ela olha para o quadro. Então, se a gente faz a estimulação da criança com esse material, essa criança muito provavelmente não vai ter dificuldade de cópia. Ou às vezes o processo é o contrário. Eu estou com uma criança no consultório, vem uma queixa da escola e uma das queixas que a escola me faz é ela tem dificuldade de copiar do quadro. Vou colocar as matrizes lógicas assim para ela, a criança se bate, aparece assim, você faz um raio-x, né? A dificuldade que a professora relatou, você vê aparecendo aqui. Então, você faz esse trabalho dela coordenar o olhinho, né? Olhando para cima e olhando para baixo. E se a criança se perde, a gente vai de novo, ó, aqui nesse espaço vazio, onde que põe o dedinho no espaço vazio, conta para mim quem que abandonou no espaço vazio, e daí você vai sinalizando para a criança. E daí, quando, às vezes elas procuram aqui, elas falam, não tem. Eu falei, nossa, para onde será que foi as outras abandonas daqui? Vamos dar uma procurada para ela localizar aqui embaixo e continuar jogando. Então, ela faz esse formato, joga assim, e vou explicar um outro jeito que tem como fazer, que é assim, ó. Então, coloquei, primeiro desci essas duas, depois eu posso descer essas duas, opa, aqui, e uma outra forma que eu posso fazer é esse aqui. Então, vocês verificam assim, entre estar todos aqui, aquela primeira variação que eu deixei dois aqui, a outra que intercalou e essa aqui, o grau de complexidade dessa matriz aqui. Muitas vezes quando a gente vai jogar enquanto adulto, a gente já começa a olhar e começa a se bater, porque verifica que efetivamente vai ficando mais complexo. Então a criança joga aqui e faz desse mesmo jeito. Depois eu posso fazer a mesma ideia, né? Que eu trouxe os marcadores para esse lado, então sempre começo da esquerda para a direita, sentido da escrita. Então, coloco os marcadores aqui e daí depois coloco dois para cá
2 para cá, aí depois deixo aquela oscilação, aquela variação que eu coloquei para vocês. Mas tudo isso a gente só vai passando de uma etapa para outra se a criança efetivamente está conseguindo a atenção alternada. Que legal. Isso, hoje é o dia do psicopedagogo e é uma comemoração, foi sem querer. Eu conheci as matrizes lógicas quando eu fiz a pós em psicopedagogia e eu estava conversando com a Carolina que essa live surgiu dessa parceria com as alunas do Colégio Sagrado Coração de Jesus. E a gente acabou, quando que vai ser de matrizes, acabou caindo dia 12, eu falei, nossa, que coincidência que foi dia 12, comemoração do dia do psicopedagogo, e utilizando o material que eu conheci quando fiz a pós em psicopedagogia. Então, essas boas coincidências que a gente tem. Então, vou pedir para vocês irem comentando o que vocês acham que trabalha esse jogo. Eu fui conversando algumas coisas, uma colega já colocou uma contribuição ali, de que trabalha a atenção alternada. O que mais que vocês identificam? Dá pra gente pensar as questões eu falei classificação, né? Que a criança tem que formar lá os blocos, essa questão visocular também. O que mais? Estão tudo quietinhas aí, tenho certeza. Vocês já viram coisas que as matrizes lógicas trabalham? Deixa eu ver. Então, a gente pode pensar assim, quando eu estava comentando que tem 16, 15 elementos e que ela tem que ficar procurando, a questão da resistência à distração. Ela tem que focar, que agora ela está precisando de um bege, daqui a pouco ela vai focar que ela está precisando um verde, um azul e assim por diante. Deixa eu só comentar. Eu vou colocar, peraí, eu vou tirar essas aqui. Enquanto vocês escrevem o que mais que vocês identificam que as matrizes trabalham, eu vou colocar uma matriz de dupla entrada para vocês, para a gente conversar e eu mostrar para vocês. Tá bom, já dei uma olhada ali no horário. Praxias. Ó, aqui quando eu utilizo, essa daqui, beleza. Quando eu utilizo a matriz de dupla entrada, eu só vou para uma matriz de dupla entrada, depois eu ter explorado muito uma matriz de uma entrada e a criança está super bem, tá? Não tem por que a gente ficar correndo, porque o material tem 15 conjuntos, então, essa seção eu trabalhei esse conjunto, depois eu vou trabalhar outro. Comparação também, isso mesmo. Então, não tem por que a gente ficar querendo correr com o material, a gente tem que dar um foco no que a gente está querendo trabalhar nas matrizes, trabalhar bem trabalhado com a criança e avançar somente depois que a criança efetivamente tiver aprendido. Então, aqui eu faço a mesma coisa, eu peço para a criança organizar as fichas no tabuleiro da forma como faz mais sentido. Apesar de que todos os marginais, as mandonas, né, vêm com a letrinha M, é super comum a criança achar que essas aqui vão vir aqui para dentro, que elas são a cor branca, digamos assim. Então a criança vai jogando, explora o material, tal, e o que a gente quer que ela construa, tendo todo o cuidado das intervenções que eu comentei com vocês lá no começo, para a gente não atrapalhar o processo, para a criança construir o raciocínio, porque daí a aprendizagem dela é muito mais ampla, mais eficaz, mais significativa e assim por diante, a gente vai querer que ela faça isso aqui. Então, se acontecer da criança montar isso aqui, mas não é o usual, o que a criança geralmente faz? Ela vai colocando as fichas no tabuleiro, depois ela coloca os marcadores, mas digamos que eu tenho uma criança que fez isso aqui. Daí o que eu vou conversando com ela? Eu posso pegar essas fichas, deixar todas viradas para baixo e entrego uma para ela e peço para ela colocar. Por que eu vou fazer isso? Porque de repente, se ela organizou assim, o que ela pode fazer? Que era aquilo que eu ia fazer para facilitar a vida, digamos assim, pegar todas as verdes,
arrumar todas as vezes primeiro. Pegar todas as rosas e arrumar todas as rosas primeiro. Eu vou fazer aquilo que não é pra gente deixar a criança fazer, tá bom? Deixa eu tirar essas aqui. Caiu aqui. Por quê? Porque daí a criança fica mais fácil ela ficar colocando e não é a nossa intenção. Nossa intenção é complicar um pouquinho. Então, digamos que ela já fez isso aqui, a gente pega as fichinhas, deixa todas na mão e pede para ela desvirar. Porque agora eu tenho que pensar, nossa, eu pus errado aqui, ninguém me contou. Mudei aqui para facilitar. Essa é a coisa da live. Vocês estão aí, mas eu não estou ouvindo vocês. Alguém já tinha dito, nossa, Gina, você pôs errado ali. Mas enfim, ó, depois de um tempo, o cansaço está aparecendo aqui, já está mostrando os sinais. Então, virei aqui, agora eu tenho que pensar no lilás. Virei aqui, agora eu tenho que pensar, coincidiu de ser lilás também, né? Mas ó, virei aqui, tem que pensar no azul, tem que pensar no azul, opa. Azul de novo. Mas essa flexibilidade de que eu não estou fazendo a mudança dentro de uma lógica que eu organizei, eu estou fazendo a mudança de acordo com o que aparece na ficha. Então, isso é a riqueza do material em termos de flexibilidade cognitiva. Ó, aqui. Então, a criança fez essa arrumação aqui das matrizes. Deixa eu só conferir que horário que tem. Então, matriz de dupla entrada, ela chegou nisso aqui. O que a gente começa a fazer? Todo aquele passo que a gente viu de novo lá no primeiro. Então, eu faço a bagunça aqui. Faço a bagunça aqui. Tiro o ajudante. E pergunto para a criança qual ficha que vai aqui. Ó, esse aqui é um lilás e esse aqui é um carro. Dei muita resposta aqui, então pedi para vocês colocarem qual ficha que vai aqui. Vamos esperar a resposta de vocês aí, vamos ver. Tudo quietinho vocês aí, vamos lá, gente, arriscando aí. Que ficha? E a criança que coloca os marcadores. Às vezes acontece, quando você usa uma dupla de entrada, como ela já jogou da primeira entrada, ela que vai distribuir as fichas no tabuleiro. Então, ela que vai colocar os marcadores sim. E mesmo no primeiro caso, não sei se você estava lá no comecinho quando eu estava explicando, a gente nunca coloca os marcadores, a gente deixa que a criança coloque os marcadores por conta própria. Isso mesmo, o carro lilás. Então, coloca aqui o carro, nossa, o carro lilás. Agora, aqui o que ela tem que pensar? Na mosca, bege, rosinha, enfim. Agora que ela tem que pensar no dente azul e assim por diante. Então, você vê o grau de complexidade que antes eu tinha uma informação só e agora eu tenho que conjugar duas informações. O que a criança está fazendo aqui? Ela está descentralizando o pensamento dela. E daí ela começa efetivamente a fazer as trocas com as matrizes. Quero aproveitar e fazer um comentário com vocês. Esse ano foi esse ano de pandemia e era um ano que há algum tempo eu tenho dado curso de matrizes lógicas. E volta e meia o pessoal me pedia, então assim, eu já tinha ido para Brasília, para Belo Horizonte, para Porto Alegre. Agora volta e meia tinha pessoas que me pediam assim, Regina, você não faz o curso online? Porque daí às vezes as pessoas, eu não tinha ido para o estado que elas estavam, era complicado vir para Curitiba, enfim. E daí, hoje, além dessa alegria de fazer um formato diferente de live, de estar apresentando as matrizes, no dia do psicopedagogo, que foi quando eu conheci na pós de psicopedagogia as matrizes, eu quero dizer para vocês que vai ter um curso de matrizes lógicas online, que ele vai ser no dia 26 e no dia 27, onde ele é online, só que é num horário específico, então não fica gravado, porque a gente vai fazer ele prático, vocês vão respondendo, vão tirando dúvidas, as vagas são limitadas, porque quem já fez curso comigo sabe que eu gosto bastante da ideia de ser bem prático, da gente usar a ferramenta para efetivamente a gente verificar o que a ferramenta acrescenta. Então, o curso vai ser agora no dia 26 e 27 de novembro, das 7 até as 9 horas da noite, 2 horas num dia, 2 horas no outro dia. A gente vai fazer
a partir da plataforma do Meet, vocês recebem um link e tal. O curso custa 220 para as pessoas que estão aqui na live, que eu vou dar esse privilégio para quem conseguiu participar do ao vivo. Até amanhã, à meia-noite, o curso está saindo por 180. Então, assim, tem um número limitado de vagas e que vai ficar ativo esse desconto até amanhã à meia-noite. Eu não vou postar ainda o post sobre o curso. Então, exatamente para privilegiar as pessoas que estão aqui na live, eu vou postar esse post sobre o curso e o desconto só amanhã, mais no meio da tarde, assim por diante. E daí, para você poder participar, você vai... Ou você me manda um WhatsApp, você manda um direct, a gente vai ver se conseguiu dar certo, ativar, clicar lá no link da bio e daí você faz a inscrição do curso por lá. Se você tentar clicar e não der certo, não aparecer lá, que a gente teve um probleminha, tá tentando resolver antes de começar, a gente começou bem na estica porque tava isso tentando resolver. Você manda um direct, fala, Regina, eu tenho interesse no curso e por ali eu te mando os dados. Mas então é isso, esse curso tem um desconto que vai ficar ativo até amanhã com esse número restrito de vagas e que a princípio quem está sabendo do lançamento do curso são vocês que estão aqui ao vivo na live. Então eu vou explicando um pouquinho mais dessas matrizes. Se por acaso começar a aparecer aqui a contagem regressiva que dá um nervoso, a hora que começa a marcar ali 34, 33, 32, enfim, eu vou precisar encerrar para poder salvar a live. Teve pessoas que me falaram que não iam conseguir participar da live. Você pode pôr ali os cursos, as datas do curso que estão pedindo aqui, que eu falei mais rapidinho. Então, isso que daí a gente vai colocar aqui. E tem um outro pedido que eu preciso fazer para vocês também. Filha, me empreste teu celular. Ou pega o celular do pai, fazendo um favor. Você viu que eu tô tudo com assessoria aqui, né? Marido, filha... E a pequenininha estava quase vindo aqui para aparecer junto aqui. Aqui. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Ó. Eu coloquei lá no... Ops, dá um pouquinho de reflexo, vamos ver assim. Eu coloquei lá no Instagram... Ai, tá espelhado aqui, mas enfim. Eu coloquei esse post lá no Instagram, que ele mostra um videozinho de todos os conjuntos que tem na matriz lógica. Quando as pessoas que forem fazer o curso vão aprender como jogar os 15 conjuntos. Daí eu queria pedir um favor, quando terminar aqui a live, vocês vão lá nesse post e comentam se ficaram apaixonados pelas matrizes, se gostaram, qual parte que mais gostaram, e daí vocês comentam isso lá que eu vou ficar extremamente agradecida, pra gente ver quantas pessoas apaixonadas por matrizes lógicas a gente conseguiu no dia de hoje. Então, eu estava explicando aqui que a gente faz isso aqui. Se por acaso a criança jogou o conjunto 1 e ela não estava usando o verbal na hora de jogar, com toda certeza, quando ela jogar isso aqui, ela vai falar, aqui eu preciso de um livro verde. Ó, no caso, o livro verde é o ajudante. Ó. Então, você vai lá e pega o ajudante, coloca aqui e você tira um outro que está fora do lugar. Agora, o que eu coloco nesse aqui? Bom, eu preciso... E às vezes a criança está perdida, ela começa a olhar e você vê que ela não tem reação nenhuma. Então você fala, coloca o dedo no espaço vazio. Agora vamos pensar, quem são as mandonas do espaço vazio? A azul e o livro. Então ela tem que vir buscar. O que você precisa buscar? Ela fala, um livro azul. Você veja em termos de interpretação, como tem essa questão da soma, de duas informações, né? Essa informação e essa informação. E criança que tem dificuldade de interpretação, que ela lê o texto e pega parte do texto que ela leu, quando você vai jogar esse conjunto de dupla entrada, ela pega parte da informação. Ela olha aqui verde e ela traz uma coisa... Ah, coincidiu, peguei o certo, vamos lá. Ela põe uma coisa aqui, que ela tá olhando que esse aqui é o verde, mas ela não prestou atenção que no caso tinha que ser o quê? Um carro verde. Daí ela acaba levando qualquer peça. E de novo, se ela estiver trazendo a peça que não é aqui, você falou, opa, vamos voltar? Não é essa peça que varia, vamos descobrir qual que é. Daí, ó, carro verde. Vamos terminar aqui. Mosca lilás, dente rosa. E ela vai fazendo essa movimentação que ela precisa fazer aqui.
Aí, digamos que ela arrumou tudo isso aqui, a gente começa a fazer as novas bagunças. Aí vocês imaginem jogar essa matriz de dupla entrada nesse formato aqui, que daí ela tem marcadores de forma aqui, marcadores de cor aqui. Então, extremamente complexo o processo. Ou se eu fosse fazer ainda isso aqui. Vamos por esse pra cá. Você imagina, tô vendo que do ponto de vista visual, a gente acaba desorganizando toda a estrutura aqui para a criança, e a criança só vai dar conta de jogar isso aqui se primeiro eu explorei bem o primeiro conjunto, se primeiro eu explorei bem o fato de colocar as matrizes, os marcadores nessa posição, fazer todas as variações possíveis com a criança, para depois fazer essas outras alterações que são significativamente mais complexas, assim, que são muito mais difíceis para a criança estar acompanhando. Então eu quero agradecer a participação de vocês. Quero muito ter encantado as pessoas com as matrizes lógicas, porque a gente se depara com esse momento, assim, saiu uma pesquisa há pouquinho tempo, né, da BBC News, comentando do QI das crianças, que pela primeira vez na história está sendo inferior ao QI dos pais. Então, o que que acontece? A gente pensar que o excesso de tecnologia, de acesso que as crianças têm às telas, não tem contribuído para a aprendizagem dessas crianças. Então, a gente considerar isso, assim, a importância de ajudar as famílias a regularem o tempo de uso de tela das crianças, ao mesmo tempo que a gente possa também oferecer recursos para estimular as crianças do ponto de vista cognitivo. Por conta desse desafio, por conta desse artigo, tá rolando um desafio lá no Insta, a partir de amanhã, sexta-feira. Eu vou sempre postar um jogo e a intenção é a gente jogar com os filhos, com criança, sobrinho, enfim, mas que a gente bote a garotada para jogar, para que efetivamente a gente consiga reverter essa situação. Então também, se você chegou novo aqui e não está sabendo o desafio, é isso, amanhã, sexta-feira, eu posto um jogo e a ideia é você jogar com uma criança e comentar, publicar lá no feed, nos stories, enfim, como você quiser. Porque também a tua experiência, a tua possibilidade, o que você fez, ajuda outras crianças, outras famílias a pensar em estratégias, recursos. Quando a gente vê que, tô fazendo, mas não sei quem tá fazendo e tal, fala, nossa, que legal, tá todo mundo participando aí, tá todo mundo envolvido, vou me envolver também, vou brincar e vou curtir junto. Então é isso, uma gratidão imensa a vocês. Quem se encontrou pelas matrizes e não fez o curso, é uma alegria poder estar fazendo um curso online, dá um friozinho na barriga, lá o pessoal já tinha pedido há mais tempo, assim, há mais de um ano, antes de pandemia ainda, e eu fiquei me enrolando assim, sabe? Acostumada a fazer de um jeito, e daí acaba não se mexendo um pouco para fazer diferente. Mas é isso, vai ter um curso online no dia 26 e 27 de novembro, e eu aguardo a participação de vocês. E espero vocês lá. Que bom, dando retorno, obrigada que gostaram. Parabéns para todas as psicopedagogas aqui do grupo, nosso dia, né? Que a gente curta bastante esse dia. A nossa profissão é uma profissão linda, que tem intervenção no campo clínico, no campo escolar, enfim, em diversas áreas em termos de intervenção. Obrigada a vocês também. Ai, que amor. Obrigada a todas as pessoas que estão escrevendo. Coração para vocês aí, então. Tudo de bom, um abraço grande.